Hey there, meu nome é Dennis Anderson, sou professor de inglês desde 1988 e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o verbo auxiliar do, ok? Muita gente que tem dúvidas, que não consegue entender um pouco a mecânica de como funciona o do, e hoje nós estamos aqui para tentar esclarecer isso aí para você, né? Lembrando que o do pode ser usado como verbo principal, que é o verbo fazer, né? Então tem alguns usos do do que a gente pode usar, como por exemplo, do the laundry, do the cleaning, né? A gente vai usar o do para falar sobre serviços domésticos, também vai usar o do para falar sobre estudos, né? Então, por exemplo, se você faz um curso, você pode falar I do English, né? I do University, isso é possível falar também. A gente pode usar esse do como verbo principal no simple present, no present continuous, no simple past, nos perfects e assim por diante, né? Mas o foco do nosso estudo hoje é o do enquanto verbo auxiliar. Então, como que é o uso do do como verbo auxiliar? O do ele vai ser usado basicamente no simple present e no simple past, né? Em perguntas e em frases negativas. Na frase afirmativa a gente não precisa do do, né? Então nós vamos falar I like pizza, por exemplo, eu gosto de pizza, tudo bem. Só que se eu vou perguntar para alguém se ele gosta de pizza, eu vou perguntar do you like pizza, né? Então eu vou usar o do na frente do sujeito. Vocês lembram do verbo to be? Lembram como vocês estavam estudando o verbo to be no comecinho? Que o verbo to be faz essa inversão com o sujeito na hora da pergunta. Então, she is Brazilian. Is she Brazilian? A gente joga o verbo to be na frente. Em inglês, a tendência é não mexer com o verbo. Então, quando você tem um verbo sendo usado no simple present, o máximo que a gente pode aceitar que esse verbo seja alterado é no caso do he, she e it no simple present, que o verbo vai ganhar o S, né? Ele vai ganhar um Szinho no final. Então, I like, you like, he likes. I go, you go, she goes, né? Mas esse S alterado, ele tem essa alteração no verbo, no he, no she e no it. Quando o do entra para a pergunta e para fazer negativa, ele faz com que o verbo não tenha mais alteração. Então, quando eu uso o do na pergunta e na negativa, o verbo volta para o infinitivo. Então, do you like, né? Eu estou usando o verbo like na pergunta como verbo principal. E é o verbo do que vai para frente do sujeito para não precisar mexer com o verbo. Mesma forma na frase negativa, né? Em português eu falo eu não gosto. Eu simplesmente coloco o não na frente do verbo principal. Então, não gosto de pizza. Em inglês eu falaria I don't like pizza. Eu não posso simplesmente colocar o not na frase antes do verbo, porque o verbo não vai aceitar esse not. É o do que vai receber essa negativa, para o verbo não precisar ser alterado. Então eu vou usar I don't like pizza. E o does? O que é o does? O does é quando aquele S do he, do she, do it, quando o do vai ser usado na pergunta ou na negativa, aquele S que estava no verbo principal, ele vai para o do de novo para não precisar mexer com o verbo. Então o verbo volta para o infinitivo, para a forma básica dele, enquanto o do puxa o S, então ele vira does, e aí sim, ele vai para frente do sujeito na hora da pergunta, ou recebe o not na negativa, virando doesn't, né? Então, she likes pizza, negativa, she doesn't like pizza, né? Pergunta, does she like pizza? Então, atenção, o verbo volta para a forma de infinitivo, não tem o S no verbo principal, porque aquele S foi para o do, que virou o does. Então, o do recebe todas as alterações, para não precisar mexer com o verbo. Então, isso é importante a gente entender, dessa mecânica do do, ok? Outra coisa importante de lembrar, o do sozinho não tem sentido em tradução. Se você pensa em português e você tenta colocar o do, e você muitas vezes fala, o que o do é na pergunta, ou eu não uso o do na pergunta. Sim, você precisa do do na pergunta em inglês. Em português a gente não usa um verbo auxiliar para isso, mas em inglês é necessário, né? Então sozinho o do não tem sentido nenhum nesse caso, porque ele vai simplesmente fazer o papel de auxiliar, ele vai fazer essas mudanças, essas inversões, para você não precisar mexer com o verbo principal nesse caso, né? Então o do sozinho não faz sentido nenhum, ele não tem tradução na frase, porque ele simplesmente está ali para fazer essa mecânica, né? Então a pergunta com do em português é a mesma pergunta que a gente faria, né? Do you like pizza? Você gosta de pizza? Em português não precisa do verbo auxiliar, simplesmente tem a pergunta pela entonação. Em inglês é essa inversão, além da entonação, que vai criar a ideia de pergunta. Mesma coisa
para o negativo. She doesn't like pizza. Ela não gosta de pizza. Se você for verificar a questão da tradução, o do não tem função em português. Né? O does ali naquela pergunta, naquela frase negativa não tem tradução. Então nós em português não usamos isso, mas em inglês isso é necessário para fazer perguntas, ok? Tanto para pergunta quanto para negativa, ok? Lembrando também que o do vai ser usado em respostas curtas, né? Então a famosa yes I do, no I don't, yes she does, no she doesn't. Essas respostas curtas são usadas para mostrar que a pergunta foi compreendida, né? Então se você faz uma pergunta para alguém, do you like pizza? A pessoa simplesmente responde yes. A pessoa que fez a pergunta pode não ter a certeza que a pergunta foi compreendida completamente. Se você responde yes I do, aí sim eu tenho certeza que a pergunta foi entendida e a resposta está adequada. Da mesma forma, o no I don't também vai ter essa ideia, né? Por que eu uso o do? Para evitar repetir todas aquelas informações que foram feitas na pergunta, né? Então, do you like pizza? Yes, I do. Você gosta de pizza? Sim, gosto. Gosto sim. É a resposta em português. Em inglês eu respondo yes, I do. Muita gente tenta responder yes, I like. Só que nesse caso eu preciso complementar a resposta, porque o like exige um objeto, exige que você diga do que você gosta. Então, yes, I like. Você deveria dizer yes, I like pizza. E fica muito repetido. Do you like pizza? Yes, I like pizza. Não, do you like pizza? Yes, I do. Está plenamente respondido. O do vai substituir todas aquelas informações que estavam ali na pergunta que eu não preciso repetir. Da mesma forma, no, I don't. Né? Não gosto. Não gosto não. Né? Do you like pizza? No, I don't. Está respondido. Okay? Então, eu uso a resposta curta como yes, I do, no, I don't. Ou mesmo yes, she does, no, she doesn't. E assim por diante. Para que a pessoa entenda que a pergunta foi respondida corretamente e para evitar ficar repetindo todas as informações que já foram dadas na pergunta. Fica muito repetitivo, eu não preciso disso. Okay? Então, lembrando, o do sozinho não faz sentido, não tem uma tradução para o do. Então, eu simplesmente uso ele para uma questão de mecânica, para que as inversões e a negativa tenham uma base naquela frase, e é por isso que eu preciso do do. Eu vou usar o do, então, para fazer essa mecânica toda de inversão, sozinho ele não faz sentido, e nas respostas curtas, yes I do, no I don't. Um último uso importante do do, que a gente ainda não cobriu, mas que é uma coisa que é bem comum em inglês, é o uso do do nos imperativos. Né? O que é um imperativo? Você dá uma ordem para alguém. Né? Então você vai dar uma ordem para alguém, come here, né? Come in, get in. Né? Então, você começa simplesmente com o verbo, sem um sujeito, porque você dá uma ordem. Né? Como a gente fala em português, entra, né? Vem cá. Você simplesmente começa com um verbo, isso é um imperativo, você está dando uma ordem. Eu vou usar o do no imperativo nas frases negativas. Então, não faça alguma coisa. Né? Então, don't come here. Não venha até aqui. Né? Então, eu vou usar o do no imperativo sem sujeito, porque normalmente ele é uma conversa entre duas pessoas, então eu não vou usar uma terceira pessoa, então eu não vou usar doesn't come here, isso não existe. Don't come in, don't be lazy. Então o imperativo vai ser usado dessa forma, para que a gente possa dar uma ordem para alguém não fazer alguma coisa. Né? E é normalmente no caso o don't que vai ser usado, mesmo com o verbo to be. É o único caso que eu uso o auxiliar do, né, no caso don't, com o verbo to be, é no imperativo. Fora isso, sempre com outro verbo principal aí. Tá? Então, no imperativo, para dar ordens, para pedir para que alguém faça alguma coisa, então, faça uma ação, eu vou usar o do, na forma negativa don't, e o verbo principal, e necessariamente algum complemento para a ordem que está sendo dada. Então, don't eat the pizza, então não coma a pizza, don't eat that. Bom, então, é isso, espero poder ter ajudado vocês aí com as dúvidas que vocês têm. Né? Então, se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe, né? Assine o nosso canal, né? Aperte o botão do sininho lá para ser notificado quando a gente tiver um vídeo novo e deixe o seu comentário. Nos diga o que você tem dúvidas em relação ao inglês e como eu posso te ajudar. Deixe aí o seu comentário, né? No próximo vídeo, de repente, a gente pode estar focando nessa sua dúvida aí, ok? Thank you very much for watching this. Have a good day.